Eu tinha que entender a história do Hatley. Eu tinha que coletar o DNA dele, tinha que coletar as impressões digitais e as impressões palmares. A minha próxima parada foi falar com o Joseph Scott Hatley. E então eu descobri que ele estava morando em Round Rock, Texas. E então fomos para Round Rock e a data era 6 de junho de 2006. Eu virei para o meu parceiro e disse, hoje é dia 6 de 2006 e vamos encontrar o diabo em pessoa. Os investigadores pedem a Scott Hatley que vá falar com eles na delegacia. A polícia chegou a te entrevistar na época? Não falaram comigo na época. Tá bom. Bom, eu não tive nada a ver com aquilo. Na verdade, eu acabei de acordar. Então, eu não tô no meu melhor humor, mas... Ele estava muito desinteressado, meio que indiferente. Esse é o comportamento errado para retratar, porque ele devia estar mais atento. Eu vou ser direto e te perguntar. Você a matou? Não, eu não a matei. Tá bom. E você fez sexo com ela? É possível. Eu fiz sexo com muita gente. É provável, mas... Bom, mas isso Sabe foi um como é, né? homicídio, sabe? A Susan tá morta. É, eu sei. E a polícia tá fazendo perguntas por aí. Sabe, você se lembraria se fez sexo com ela ou não? Se importa de tirarmos uma amostra do seu DNA? Hoje? Eu não sei o que dizer. Bom, você sentou aí e me disse que o seu DNA não tá em lugar nenhum perto do corpo dela. Então não tem por que hesitar. Eu acho que as pessoas sempre hesitam em fornecer o DNA. Na verdade, não. Até o Michael me deu o DNA dele. É, eu posso fazer E isso. as impressões digitais, impressões das palmas? Claro, tudo bem. Em pouco tempo, tivemos a confirmação de que as impressões digitais coletadas na cena do crime eram do Hatley. As impressões palmares em ambos os lados do corpo da Susan Woods eram do Hatley. E o DNA que eu extraí das bitucas de cigarro eram de fato do Hatley. Cientificamente, nós o pegamos. Ele era nosso. Foi descoberto, era ele. Depois de 2 décadas para o caso finalmente ser resolvido, foi um livramento, foi maravilhoso. Depois que nós superamos o choque inicial de quem foi e de quem não foi. Scott Hatley era mais do que apenas um morador de Stephenville. Ele também era primo de Cindy Reyes, a melhor amiga de Susan. Um dia de manhã, o tenente Miller me ligou e disse: nós temos a prova. Scott Hatley, seu primo, foi quem matou sua melhor amiga. E então eu disse: ah, não. Vocês devem ter cometido um erro. E eu pensei, agora estão tentando acusar o Scott de matá-la, mas ele nunca estava perto dela. Ele poderia tê-la visto quando eu e ela estávamos juntas, andando por aí. Eu não consegui acreditar que foi ele quem a matou. Cerca de 8 meses após o assassinato da Susan, fiz minha festa de aniversário de 23 anos. Cindy Reyes e Roy Reyes foram e levaram o primo, Scott Hatley. E Scott Hatley estava sorrindo e orgulhoso em todas as fotos, mesmo sabendo que foi ele quem a matou. Ele estava lá se divertindo na festa enquanto todos falavam sobre sua vítima. Este é Scott Hatley, o assassino da Susan, comemorando na minha festa. O Scott nos viu sofrer. Toda vez que eu o via, como numa festa familiar, feriado, uma reunião, ele sempre dizia: e aí, Cindy, me diz, como é que tá a polícia com o caso da Susan? Eu me senti uma verdadeira idiota, completamente. O tenente Miller me ligou. Ele me disse: estamos com Joseph Scott Hatley preso aqui. Eu então consegui respirar pela primeira vez. Com alívio. O medo havia sumido. Eu poderia viver de novo. O Miller disse: eu quero saber a sua história. Quando eu contei pra ele o que aconteceu, ele disse algo que ainda me deixa emocionada. Ele disse: Shannon, eu acredito em você. Eu acredito em você e eu sinto muito. Isso mudou a minha vida pra sempre, porque ele acreditou em mim. Eu estava discutindo muito com o promotor enquanto nos preparávamos para o caso.
Íamos a julgamento e íamos pegá-lo. Eu contatei Don Miller e disse, eu sou da família. Se souber de algo que envolva o Scott, eu aviso. E farei o possível para ajudar vocês a resolver o caso. Mas algumas pessoas disseram, vocês precisam deixar para lá. Precisam parar de mexer com isso. E dissemos, não é assim que funciona. A justiça precisa ser feita. Só porque ele era um membro da minha família? Isso não iria me impedir. Eu estava ansiosa para depor contra Scott Hatley. Eu queria ir logo. Mas Scott Hatley tem um as na manga. Ele se oferece para depor em um caso de homicídio não resolvido em troca de um acordo judicial. O Hatley tinha um companheiro de cela quando estava na prisão que confessou um duplo assassinato aqui no condado de Erie, sobre o qual o promotor não tinha muitas informações e precisava do depoimento do Hatley para condenar essas pessoas. O pai da Susan não queria que isso fosse para o tribunal, então, com base no fato de que a família não queria que isso fosse a julgamento e com base no fato de que o Hatley tinha informações de que o Estado precisava em um outro caso, o acordo judicial foi fechado. Hatley foi condenado a 30 anos de prisão. A pena de Joseph Scott foi difícil de acreditar, mas eu não tinha muita decisão sobre o caso. Só tive que viver com isso. A vida continua em Stephenville, com o assassino de Susan finalmente atrás das grades. Em agosto de 2018, o Scott estava passando pelo Conselho de Condicional. Nós escrevemos cartas ao Conselho de Liberdade Condicional dizendo para não deixá-lo sair. Joseph Scott Hatley saiu da prisão depois de 11 anos. Eu comecei a xingar bastante quando eles deixaram o Scott Hatley sair. Eu também comprei uma arma extra e comecei a deixar a luz da minha varanda acesa porque achei que ele poderia vir bater na minha porta. E eu queria estar pronta para isso. Imediatamente, o medo tomou conta de mim, porque eu sabia que o Scott tinha saído. Ele era um monstro, solto nas ruas. Eu liguei pro Miller muitas vezes. Onde está o Scott? Cadê ele? Eu só tinha a sensação de que ele estava por perto. É temporada de férias em Stephenville. Para muitos, há poucos motivos para comemoração com Scott Hatley à solta. E então, boas notícias chegam. Pouco antes do Natal, em dezembro de 2021, eu tinha ouvido o boato de que o Hatley tinha falecido. Eu confirmei isso com o juiz, então eu soube que ele tinha morrido no seu trailer. Eu respirei aliviada de novo. Eu não tinha que viver com medo, e essa foi a melhor sensação de todas. Quando Scott Hatley morreu, houve certa justiça. Mas para mim, ele morreu 30 anos tarde demais. Eu nunca vi justiça sendo feita. Até que Scott Hatley morreu. E essa é a única justiça que realmente tive, além do que Don Miller me deu. E ele é meu herói. Engraçado, um policial. Eu senti alguma culpa pelo ódio e veneno que eu tinha pelo Michael. Eu passei quase 20 anos odiando o chão em que ele pisou. E, de repente, ele era mais uma vítima. Demorei um pouco para processar isso.